gente! Hoje eu vim gravar pra vocês o relato de parto da Isabela, né? Eu gravei do Caleb. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card de informações, tá bom? Mas assiste esse aqui primeiro, tá bom? Depois você corre lá. E faltava gravar o relato de parto da Isabela, que, como eu disse pra vocês, né, foi influenciado bastante no parto do Caleb. Bom, se você já assistiu o vídeo do relato de parto do Caleb, você viu que eu tive que fazer uma cesárea, né, por conta de falta de dilatação, né, gente? Eu não dilatei o suficiente, estava demorando demais, o Caleb entrou em sofrimento. E daí teve que fazer cesárea. E eu fiquei 19 horas, né, com contração. E não veio de cesárea. E por, né, influência, eu engravidei da Isabela, como eu contei pra vocês no... Como eu descobri que eu tava grávida, né, pela segunda vez. Engravidei da Isabela, eu tava com... O Caleb tava com 1 ano e 3 meses só. Ou seja, né, 1 ano e 3 meses de cesárea. E a minha cesárea, a primeira, gente, foi bem mal feita, né? Mas, então, gente, quando eu engravidei de novo da Isabela, eu queria tentar o parto normal. Até pesquisei bastante, né, sobre parto normal após cesárea. Porque meu sonho sempre foi ter o parto normal, né, como eu contei pra vocês no relato de parto do Caleb. E eu não consegui. Então, assim, a minha intenção era engravidar depois de uns 3 anos pela segunda vez, para daí eu conseguir tentar o normal com segurança. Só que a Isabela veio, né, no susto, de supetão. Tava tomando remédio e tudo, mas ela veio. Então, assim, ela veio com um prazo muito curto entre a cesárea do Caleb e a próxima gravidez, para eu tentar um normal, né? E aí, o que acontece, gente? Eu não tinha como pagar um particular. Meu acompanhamento seria pelo SUS. Até daria, né, tipo, pra eu tentar um parto normal, se talvez eu tivesse um acompanhamento mais de perto. Avaliação da minha cicatriz, conforme os meses forem passando e tal. Só que, gente, SUS, né, não falando mal, mas quem sabe, sabe, né? Então, gente, não conseguia pagar um particular e teria que ser no SUS de novo. Aí o que acontece? Entramos na pandemia. Pandemia fechou tudo. Eu só consegui fazer uma ultrassom, que foi a de 4 meses para eu conseguir saber o sexo. Ainda tive que pagar a ultrassom, porque o SUS foi me ligar para a primeira ultrassom. Eu tava com 8 meses já de gestação e eles estavam me ligando para fazer a primeira ultrassom. Se eu tivesse esperado. Então, assim, gente, depois que eu fiz a primeira ultrassom de 4 meses para saber o sexo, que foi quando eu descobri que era menina, depois disso eu não fiz mais ultrassom. Nem no pré-natal, nem particular, nem nada. Não paguei, não consegui. Fechou tudo aqui na minha cidade. E o SUS não tava agendando ultrassom. Tava assim, né? Fechou tudo, gente. Bem no início da pandemia. O que acontece? Eu não sabia o tamanho da Isabela. Eu não sabia o peso, o tamanho que ela tava. A minha cicatriz. Na primeira pré-natal, quando eu fui fazer dela, eu perguntei pro médico do SUS de plantão, né? Eu falei, olha, eu tenho uma cesárea recente, é a minha segunda gestação. A minha cesárea faz 1 ano e 3 meses. Eu posso tentar o normal? Como é que é? Aí o médico falou, não, porque é bem provável que seja cesárea. E aí eu falei, não, tá, então se vai ser cesárea mesmo, eu posso agendar já, tipo, deixar agendado um dia, sei lá. Aí o médico falou, não pode, tem que esperar entrar em trabalho de parto, pra daí ir pro hospital, toda aquela lenga-lenga que eu passei no primeiro parto, pra depois esperar a boa vontade e eles fazerem minha cesárea. E aí eu fiquei preocupada, né, gente? Porque, né, o risco de ruptura uterina, sei lá, fiquei pesquisando, fiquei louca. E a minha cesárea foi bem mal feita, então eu fiquei com medo de abrir, né? E por eu não saber o tamanho da Isabela, eu pensava assim, por ser menina, geralmente eu penso assim, a menina é mais fofinha, mais delicadinha, mais pequena. Então, se o Caleb nasceu com 49 centímetros, ela vai nascer com uns 47, né? Por aí. Eu não fiz ultrassom pra saber o tamanho que ela tava. Então, eu imaginei que ela fosse um pouco menor que o Caleb, ou se não, do mesmo tamanho, né? Aí tá, gente. Entramos na pandemia e eu fui correndo atrás, que nem uma louca, ligando pros hospitais, as maternidades daqui pelo SUS, né? Liguei em tudo quanto é lugar aqui na minha região. E nenhuma tava aceitando que o pai ficasse no parto. Nenhuma tava aceitando que ficasse acompanhante, mesmo tendo a lei. Eu até discuti, entre aspas, né? Com uma maternidade ali de Itajaí, que é a cidade vizinha. Eu até discuti com a mulher, com a recepcionista, porque eu falei, não, mas tem a lei do acompanhante, que é meu direito, não sei o quê. E ela falou que não podia, não podia, não podia. E aí, gente, toda a maternidade que eu ligava aqui, na minha cidade não podia ficar acompanhante. 3 semanas antes, mamãe perdeu o filho, que eles ficaram enrolando pra fazer cesárea, e quando abriu tava morto já.
Então tava assim, tudo conspirando contra, sabe? E eu fui ficando preocupada, e também que meu marido não viu o primeiro parto, como eu falei pra vocês. Eu queria que ele visse o segundo, porque provavelmente, se Deus quiser, esse vai ser o último, né? Esse seria o último parto. Então eu queria que ele visse. E também, né, gente, ficar sozinha no pós-parto de uma cesárea com um recém-nascido não dava certo. E outra, eu não tinha quem ficasse com o Caleb em casa. Seriam 2 dias no hospital, né? E eu não tinha quem ficasse com ele. Minha mãe não ia conseguir vir pra cá porque fechou tudo, né, gente? Fechou ônibus, fechou tudo. Não dava pra ela vir. E. Nossa, foi um caos. E daí eu tava com 38 semanas já. Assim, 38 semanas. Só esperando nascer. Que eu tava esperando entrar em trabalho de parto. Porque aqui eles não iriam fazer antes de eu ter a bolsa rompida, alguma coisa. E 38 semanas eu ia fazer compra no mercado. A empresa do meu marido fechou por um mês por causa da pandemia, eles pararam de trabalhar por um mês. E a gente estava em casa, ele estava em casa, e eu estava preocupada. Não teria minha mãe para me ajudar no pós-parto, não teria o Robson para ver o parto, não teria foto, não teria nada. E aí eu parei e pensei assim, eu dei um estalo, eu falei, Robson, vamos para São Paulo? 18 horas de carro é umas 15. Falei, Robson, vamos para São Paulo? Que eu moro no interior de São Paulo, tá, gente? São Paulo capital é mais perto, mas eu moro no interior. Então, daqui até minha cidade dá umas 14, 15 horas de carro. Daí eu conversei com ele e falei, Robson, aconteceu isso, isso, isso. A gente não vai poder ficar junto no parto, a gente não vai poder, não vou ter ajuda e tal. Vamos pra São Paulo? Lá tem minha mãe, lá tem minha família, a gente tem a sua família, você vai receber ajuda, você vai conseguir entrar no parto comigo e a gente vai ganhar neném no mesmo hospital que eu tive o Caleb. Eu tenho uma confiança, porque eu já tive bebê lá, eu sei que é bom. Eu fui bem tratada, né? Deu tudo certo. Então, assim, conversei com ele e a gente foi. Fomos pra São Paulo. No interior de São Paulo, sem avisar ninguém. Eu cheguei de surpresa na casa da minha mãe, ela ficou super feliz. Foi uma festa. E eu cheguei lá com 38 semanas e nada ainda, né? Tava esperando. Eu sei que foi 39, 40. E eu sentia só muita dor, assim. Quem já engravidou, quem é mãe aí, né? Já sabe. Muita dor, muita pressão lá embaixo, né? Mas como eu não tinha feito nenhuma ultrassom dela, né? No final da gestação eu não sabia que ela estava grande, se ela estava pequena, se ela estava grande, eu não sabia. Eu sentia muito mais incômodo e muito mais dores do que a do Caleb. Mas, né? Achei que fosse porque é uma segunda gestação e tá, né? Sei lá. Não assimilei que fosse tão grande ela, né? Daí eu tava com 40 semanas e 2 dias e nada, gente, de tampão sair, nada de contração, nada de bolsa, nada. O Caleb eu entrei em trabalho de parto com 39 semanas e 6 dias e tive ele com 40 de cesárea, mas eu entrei em trabalho de parto. Agora, na Isabela, 40 semanas e 2 dias e nada. E ela tava ficando mais quietinha, né? Provavelmente sem espaço já. Minha barriga ficou enorme, ficou praticamente o dobro da do Caleb. Eu fiquei muito maior. Parecia uma bola. E aí minha mãe deu um estalo de noite, falou, vai pra maternidade, né, vai avaliar como é que tá, mais ou menos, 40 semanas e 2 dias já, você não sabe como que ela tá, você não fez ultrassom. Falei, não, então eu vou. 40 semanas e 2 dias, à noite, eu fui pro hospital, onde onde eu tive o Caleb, onde eu teria a Isabela, pra fazer uma avaliação, né, passei pela triagem, falei que eu tava com 40 semanas e 2 dias, que eu tinha uma cesárea recente, já de 1 ano e 3 meses, não, na realidade já tinha 1 ano e 10, né? Porque passou a gestação toda. E aí eu fiz aquele exame cardiotoco, sabe? Pra ver, né, se tinha uma contração, se tava acontecendo alguma coisa. E aí, no cardiotoco marcou que eu tava tendo contraçõezinhas. Só que eu não tava sentindo dor nenhuma, gente, de contração, né? Eu tava sentindo dores normais, mas não de contração. E aí deu lá que eu tava tendo contraçãozinha pequena. E aí encaminhou meu exame lá pra médica. Abri, né, pra ver. E aí ela já me chamou na sala e falou, ó, vamos marcar a cesárea amanhã? Aí eu falei, vamos! Que eu não teria que sofrer, né, gente? Se eu tivesse ficado aqui em Santa Catarina, aqui onde eu moro, eu teria que esperar a bolsa romper, ficar com contração, esperar, ir pro hospital, esperar a boa vontade, talvez correr o risco de uma ruptura. E aí, daí fazer cesárea, e o Robson nem poderia ver. Todos assim, sabe? Tudo errado. E daí lá falou, ó, vamos marcar a cesárea pra amanhã? Eu falei, vamos. Eu fiquei tão aliviada, sabe? Porque, assim, por mais que eu tivesse o sonho de ter um parto normal, quando eu engravidei a Isabela com tão pouco tempo de espaço, eu já sabia que eu não teria como, provavelmente, ter um parto normal na segunda. Então, eu tava mais conformada em fazer uma cesárea, diferente do primeiro parto.
Aí meu marido tinha ficado lá fora, né, na recepção, porque o marido pode entrar, o parceiro, né, a pessoa, o acompanhante pode entrar quando a pessoa é internada. E como eu ia fazer só no outro dia, né, ele tava lá fora. E aí eu saí de lá já com a papel da cesárea pro outro dia, pra internação. Voltamos pra casa, contei pra ele, a gente ficou super feliz, animado, sabe? Eu fiquei um pouquinho preocupada com o Caleb, que ele tinha ficado... Eu fiquei na casa da minha mãe, né, quando a gente chegou lá em São Paulo, fiquei lá na minha mãe. Fiquei lá na minha mãe essas 2 semanas, até inteirar as 40, pra poder esperar nascer, né, gente? E quem ficaria com o Caleb enquanto estivesse na maternidade seria minha mãe. Então eu já fiquei lá. E aí cheguei em casa, né, fiquei com o Caleb e tal, jantamos, dormi. Aí 6 da manhã eu acordei, escovei o dente, né, assim, um pouquinho preocupada, não preocupada, mas um pouquinho ansiosa, sabe, com aquele medinho de cirurgia. Com um pouquinho de medo, mas mais tranquila do que da vez do Caleb. Eu tava mais tranquilo, o Robson iria comigo. Tinha gente de confiança pra ficar com o Caleb, que era a avó dele, né? Então, assim, tava tudo encaminhado perfeitamente, gente. Foi eu e meu marido pra maternidade, a gente pegou as bolsinhas da neném que tava pronta. Chegamos na maternidade e assim, ó, o parto do Caleb, eu fui chegar depois de 19 horas com contração. Eu fui de 7 horas da manhã na maternidade pra ficar internada e eu só fui ter o Caleb 1 da tarde. Foi muito sofrimento. Da Isabela eu pensei que fosse a mesma coisa, né? Falei, vou chegar lá às 7 horas da manhã, vou ficar lá até umas horas. Gente, cheguei às 7 da manhã no hospital, aí internei. Fui chamar o marido, né? O Robson entrou e ficou comigo o tempo todo depois lá dentro. Foi assim, ó, 8 horas me mandaram tomar banho, me deram as coisas pra tomar banho, a roupa. Coloquei a roupa, eu já era a segunda. Estavam operando uma mulher, depois seria eu. Então assim, eu saí 8 horas do banho, né? Eu cheguei lá às 7, saí do banho às 8, já fui pra sala de cirurgia. Já tava lá fora a maca me esperando pra eu deitar já, pra gente ir pro centro cirúrgico. Eu fiquei, gente, muito rápido. Eu não tava preparada pra ser tão rápido assim. Daí eu já fiquei louca atrás do celular. Falei, pega o celular pra tirar foto, né? O Robson entrou comigo. Aí eu entrei primeiro. O Robson foi se vestir, né? Colocar aquela roupa de médico, de acompanhante, né? E eu fui pro centro cirúrgico e tal. A anestesia da Isabela pegou na terceira vez, gente. A única coisa, assim, ruim que eu posso dizer de parte dela foi que a anestesia não pegou de primeira, né? O anestesista aplicou, eu deitei, não funcionou, eu tive que sentar. Ele ficou aplicando mais umas 2 vezes, colocou e tirou a agulha 2 vezes, tava bem mal-humorado naquele dia. SUS, né, gente? O único azar meu foi isso, ó. Daí ele tava meio sem vontade, sabe? Mas deu tudo certo, né? Ele aplicou, doeu um pouco? Doeu, né? 3 furadas nas costas, mas aí pegou depois, gente. Depois, ele tentou mais 2 vezes, não deu certo, tirou a agulha. E aí na terceira pegou. Depois pegou a anestesia, de boa. O Robson entrou, ficou do meu lado, fazendo carinho e tal. Aí a Isabela nasceu, 9h03 da manhã. E, assim, bem rápido, né, gente? Internei 7, nasceu às 9. E o que acontece? Levaram ela, né? Eu fiquei com ela, a gente tirou foto, vou colocar aqui a foto pra vocês verem do parto. E aí, na hora que ela saiu, foi até engraçado. O Robson, como eu não fiz ultrassom dela, eu não sabia o tamanho dela. E aí, na hora que ela saiu, o médico falou, pai, você quer ver a neném nascendo? Aí ele levantou pra ver. E aí ele ficou assim, nossa, amor, ela é muito grande, ela é muito maior que a Caleb. Eu falei, pronto, pariu o quê agora? Eu fiquei preocupada, falei, gente, é muito grande. Mas assim, né, gente, ela nasceu com 50 centímetros e meio e 3,930 kg, quase 4 kg, ela nasceu uma bola. E bem gordinha, assim, sabe? Linda, gente, não teve complicação nenhuma no parto. E foi tudo, correu muito bem. Só depois o médico veio comentar comigo, né? Ele veio do lado conversar com a gente. E a Isabela ficou bem mais tempo na sala do que o Caleb. Ela ficou bem mais tempo com a gente, foi bem menos corrido, sabe? E tiramos várias fotos dela nascendo da barriga. E dela saindo, né? E com a gente aí do lado e tal. E aí o médico veio falar com a gente depois, falou, a primeira cesárea, quando eu abri, tava bem mal feita, tava uma finurinha assim pra sair, ou seja, se eu tivesse ficado aqui e esperado no trabalho de parto, talvez poderia ter rompido, porque tava muito fina. O médico me deu uma dura, porque ele falou que como eu deixei chegar a esse ponto, né, mas eu expliquei, eu falei, não tive acompanhamento lá, foi bem jogado meu pré-natal, o pessoal não fazia de boa vontade, eu não fiz ultrassom nenhuma, o SUS lá é muito ruim e tal. Que ele falou que a bebê era muito grande, e com 40 semanas e 2 dias de gestação, e a outra cesárea recente, mal feita, ele não sabe como que meu útero não abriu, sabe, que não rompeu. Mas é tudo certo, gente. Aí ele consertou a minha cicatriz, ficou bem fininha. Tá tudo certo.
Só ficou um pouquinho maior, né, do que a outra, porque teve que dar um piquezinho de cada lado a mais pra poder fechar direito a cicatriz, porque a primeira foi feita errada, né. E fui pro quarto, gente, depois, e aí deu tudo certo. O pós-parto da Isabela foi totalmente diferente. Quase não senti dor no pós-parto dela. Com 10 dias tirei os pontos, rapidinho. Tudo de boa, gente. Perfeito. Na maternidade eu fiquei muito bem também, consegui tomar banho sozinha. E fiquei muito bem, dei banho na neném sozinha, não precisei de ajuda pra nada, assim, sabe? Foi bem tranquilo, graças a Deus. E o pós-parto dela deu bem menos do que do Caleb. Do Caleb eu sofri 1000 vezes mais. Mas foi isso, gente. Relato de parto da Isabela. Hoje ela tá aí com 9 meses. Tocando terror já, quase andando. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo a sua experiência com relato de parto. Se você já é mamãe. Tá bom, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.